Olá, olá, boa tarde para você, musiquinha tocando, estamos no ar com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Você já tem imagens aí da bancada com John Coutrin, Gesael Marques e Kate Almeida, é o trio aqui do nosso Jornal da Difusora. Estamos juntos mais uma vez para falar de política, dos bastidores da política, e olha que a coisa está quente, hein? A pauta está enorme aqui nessa segunda-feira, assim que a gente começa a semana. Confira os destaques dessa segunda. Justiça Eleitoral proíbe Brandão de participar de visitas ou inaugurações de obras. Confira ainda uma reportagem sobre o papel de um governador de estado e o que a população espera do próximo gestor do Maranhão. Anulada a eleição na Câmara de Vereadores de Estreito. Você vai ver também confirmado mais um caso de suspeito de um paciente com suspeito de varíola de macaco aqui do Maranhão. O paciente está internado aqui na capital, o quadro é estável. A gente vai ter detalhes no programa de hoje. E na corrida eleitoral tem mais um nome, candidato ao governo do estado. Você vai saber já os detalhes do Jornal da Difusora, que já está no ar. Uma hora e 16 minutos, a alegria da nossa equipe é imensa em saber que você está aí do outro lado, no rádio e na TV também, mas junto com a gente aqui. Como diz a Kate, ninguém larga a mão de ninguém. Até as 2h17, vamos juntos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Nossa bancada está pronta, preparada aqui, os assuntos já todos prontos aqui para você, que nos dá o carinho da audiência, que é enorme no estado do Maranhão inteiro. 989-9196-8622, para você participar mandando a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente faz, claro, o registro do bairro que você está em São Luís, da cidade que você acompanha o nosso programa em qualquer ponto desse Maranhão, tá bom? Fica com a gente. Vamos começar essa semana com notícias da capital federal. Brasília é assim, notícias o tempo todo, notícias quentes. A Raniele Veloso está com a gente aqui para atualizar você. Raniele, pelo visto, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula estão aí buscando aliados poderosos no setor econômico, né? Mas o foco deles é diferenciado, é isso mesmo? Boa tarde, Raniele. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Boa semana para todo mundo. É foco diferente. É tanto que o ex-presidente Lula está pegando ali, inclusive, o gancho de uma visita que foi desmarcada pelo presidente Jair Bolsonaro, como a gente mostrou na semana passada, com a Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. Iam pedir que Bolsonaro também assinasse o Manifesto pela Democracia, uma carta bem parecida daquela organizada pelos estudantes de Direito da Faculdade de Direito da USP, da Universidade de São Paulo. Então, Bolsonaro, sabendo disso, ele desmarcou essa agenda. Mas Lula não. Lula vai ter esse encontro amanhã e ele já assinou a carta pró-democracia. Ele tinha uma certa resistência, disse que não iria assinar porque é candidato à presidência, mas acabou assinando, como outros candidatos também já assinaram. Inclusive, já teve até reação de integrantes do governo. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, foi às redes sociais mostrando que, após a assinatura de Lula, esse manifesto se consolida como da esquerda. Mas não é bem assim que os organizadores falam, é um tipo de manifestação pacífica. Já o presidente Jair Bolsonaro, ele tem um encontro hoje, agora, inclusive, com a Federação dos Bancos, os banqueiros, que eram importantes aliados do governo Bolsonaro, mas que também decidiram assinar esse manifesto a favor da democracia. Bolsonaro, durante o encontro, vai defender o crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, que o novo valor começa a ser pago, inclusive, a partir desta terça-feira, a partir de amanhã, e eles querem medir esse impacto, inclusive, no desempenho do presidente, nas intenções de voto nas próximas pesquisas. Não que leve uma vitória em primeiro turno, mas pelo menos que leve Bolsonaro ao segundo turno. Mas os principais bancos, né, esses bancos maiores, eles já disseram que não vão aderir a esse tipo de modalidade, porque entende que os beneficiários do Auxílio Brasil são de famílias vulneráveis e, portanto, seria fácil endividar essas famílias e criar um outro tipo de crise. Adalberto. Raniele, eu lembro de uma entrevista do presidente Bolsonaro dizendo que uma das coisas que ele queria na vida era, em paz, sair para tomar um caldo de cana com um pastel, né? Aí em Brasília. Mas o presidente resolveu ir para uma churrascaria e nem lá teve paz, Raniele.
e em São Paulo, né? Em São Paulo, onde ele também tem vários aliados, mas nem assim o presidente, ele realmente, eu lembro quando ele disse isso, Adalberto foi aqui em Brasília, que ele disse que não teria paz nem para isso, e teve inclusive reações dizendo assim, então por que o senhor é presidente, né? O senhor não é obrigado a ser presidente, mas lá em São Paulo, antes dele assistir o jogo Palmeiras contra Goiás, no Allianz Parque, ele foi a uma churrascaria e no local ele teve tanto vaias como aplausos. Teve vídeos de todos os ângulos e formas que vocês podem imaginar. Primeiro, muita gente vaiando, foi esse que viralizou nas redes sociais, o presidente, que até motivou a saída dele do restaurante. Mas Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação da presidência, que é apoiador de Bolsonaro, postou nas redes sociais um outro vídeo mostrando que Luciano Heng, aquele empresário, né, que é bastante conhecido e defensor do presidente Jair Bolsonaro, puxou palmas para ele e outras pessoas o acompanharam e também chamaram de mito, como seus apoiadores identificam Bolsonaro. Mas esse é um cenário, Adalberto, fiel da polarização que o Brasil se encontra neste momento e também da instabilidade política. Tem inclusive aí o vídeo, se vocês quiserem escutar. Como disse a Raniele, na imagem, quem está filmando parece que está vaiando, mas a imagem mostra várias pessoas aplaudindo também. Enfim, essa polarização, como a Raniele falou. Raniele, tem mais um assunto aí de Brasília, não sei se o Thiago chegou a passar para você, mas a manchete é: jornalista faz aniversário, mas esconde a idade da bancada do jornal. Que coisa feia, Raniele. Parabéns. Que manchete inesperada, viu, Adalberto? Eu já ia me virar, porque assim, jornalista tem que se virar nos 30, eu já ia improvisar. Se eu não soubesse, eu ia dizer que eu ia apurar. Mas tá valendo, essa daí é verdade, viu? Não tô escondendo idade, não. Inclusive, tá lá nas minhas redes sociais. Eu sou com muito orgulho do dia 8 do mês 8 de 1991. Tô ficando velha, a idade tá chegando. Mas é assim mesmo. Obrigada, beijão pra vocês. Tá bom, desculpa o susto aí, viu? Raniele acabou. Tranquilo. Próxima vez eu vou me virar, te juro. Tá bom, tá aí, Raniele, importante você viu? Ganhou um susto de presente aí no dia do aniversário. Parabéns, malvado, parabéns hein? mais uma vez. Muita saúde e muita paz. Vamos em frente, 1h mais 22 minutos, 1h22, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua segunda edição. Vamos lá. Olha só, você está procurando venda, aluguel, assistência para computadores, hein? E equipamentos para você ou para sua empresa? Está na hora de conhecer a Zion Informática, viu? Com uma grande variedade de produtos e assistência técnica especializada. Na Zion Informática você encontra cartuchos originais e compatíveis, monitores, notebooks, impressoras e muito mais, com preços que cabem no seu bolso. Compre pelo site e receba em casa, frete grátis para toda a ilha. Eu disse toda a ilha, venha conhecer em zioinformatica.com.br ou ainda pelo WhatsApp 989-8428-4649. A Zion Informática fica na rua 9, quadra 14, número 49, com a TRAC 5. Zion Informática, inovação da informática na sua cidade. 1h23. A Justiça Eleitoral proibiu o governador Carlos Brandão de participar de inaugurações de obras e o descumprimento pode implicar, inclusive, em multa. Confira na reportagem. As imagens mostram o governador Carlos Brandão visitando uma obra no bairro Retiro Natal, aqui na capital maranhense. O candidato chega a usar um maquinário da administração pública. Nesse outro trecho do vídeo, no mesmo local, apoiadores e até funcionários públicos participam dos atos e gritam palavras de ordem que reforçam o que pode ser considerado um claro descumprimento da lei eleitoral, que impede a participação de candidatos nesse tipo de ato. Essas outras imagens são na Vila Riode e a faixa também dá margem para transformar atos de governo em promoção pessoal do candidato. Pelo menos esse foi o entendimento da Justiça Eleitoral, que proibiu que essas cenas se repitam. A decisão é da juíza Joseane Bezerra, da Comissão de Propaganda do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Para ela, os atos podem caracterizar propaganda eleitoral antecipada.
Na decisão, ela determina que o candidato se abstenha de praticar qualquer ato como este e estabelece multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento da decisão. Nesse período eleitoral, algumas regras precisam ser observadas pelos nossos candidatos. Uma delas diz respeito à proibição de publicidade de obras, serviços, programas sociais que foram realizados durante o mandato exercido por esse candidato, visto que essas obras são realizadas e devem ser publicadas somente para informar, educar e orientar a população quanto à prestação de um determinado serviço. E é veemente proibido que esse candidato ele utilize desse material de publicidade para benefício próprio na sua campanha, pois isso de forma indevida influencia a população ao voto. A campanha ela deve ser feita de uma forma transparente, de uma forma igualitária por todos os candidatos, e aquele candidato que tem a máquina administrativa, o poder público nas mãos, se ele não tiver em mesmas condições em que os outros candidatos, esse processo ele não vai ser igualitário. Nós entramos em contato com o pré-candidato ao governo do estado, Carlos Brandão, e a assessoria do candidato disse que até o momento ele não teve ciência da referida decisão judicial. Disse ainda que tampouco participou de agendas institucionais com inauguração de obras. Boa tarde, Kate Almeida. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Isael. Boa tarde também ao John Coutrinho, você que acompanha a gente pela TV e pelo rádio. Tomara que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós, é o que eu desejo para você também. Bom, é bem estranha a nota, né, que a gente recebeu aí, mas é uma nota oficial dando conta exatamente, né, desses atos públicos, né, que, segundo a nota, diz que o governador não participa. Agora, é interessante que a Justiça Eleitoral, ela, durante todo esse período, né, todo o pleito, que antecede, na verdade, o pleito, nós temos datas, né, que são dadas aí pela Justiça para que se possa, portanto, permitir que se faça esses atos de campanha. Tanto é que agora, dia 16 de agosto, é que começa, de fato, né, todos os candidatos podem pedir, né, verbalizar esse pedido de voto. Mas eu queria mostrar, Adalberto, um outro ato, né, que aí eu fico até mais confusa, porque com a nota que foi enviada aí pelo governador e candidato também, né, Carlos Brandão, sobre não participar, a gente tem um vídeo que mostra uma ação, né, da qual o governador Carlos Brandão participou, né, enquanto candidato, obviamente, lá na cidade de Turiaçu. Esse ato ele foi agora, na sexta-feira, contou inclusive com o candidato a vice, né, o Camarão, e também, nesse mesmo palanque ali que foi formado, né, o ex-governador Flávio Dino, que na verdade também é ex-juiz, né, também estava compondo aí esse dispositivo, né, lá montado para que eles pudessem falar, conversar com a população. E nesse ato, inclusive, o próprio governador Carlos Brandão, ele faz ali uma espécie de troca, né? Ele anuncia que se ele tiver um percentual de 98% ali de votação no município, ele vai dar de presente para a comunidade, para a cidade, uma ponte, né, ligando Turiaçu a Cândido Mendes. E pasmem, eu fiquei pensando depois que eu olhei, vou mostrar inclusive esse vídeo já para vocês, como é que explica então, né? Vamos colocando, não coloca ainda não, deixa eu só colocar esse questionamento, porque eu fiquei pensando, sabe, Adalberto? Então quer dizer que se não alcançar o 98%, a comunidade, a população fica mais 4 anos sem esse equipamento que é importante, e nós estamos falando de uma estrada. Mas já a gente volta a falar, vou colocar para que você mesmo, né, você que está aí do outro lado, escute, ouça, né, você que está na rádio também, você que está na TV, veja o que foi falado aí pelo governador e candidato Carlos Brandão. Se a gente bater o recorde de 2014 e 2018, se a gente tiver 98% dos votos, nós vamos fazer essa estrada daqui para Cândido Mendes. Para o povo de Turiaçu que tanto merece. Olha, se o Estado
é isso, né? Fica bem claro ali, né? São as palavras do próprio governador e candidato Carlos Brandão e fica parecendo ali uma espécie de gincana, né? Vamos lá, gente. Quem mais conseguir voto aí, né? Vai conseguir de prêmio uma estrada, né? Mas esse não seria o papel do Estado, né? Que é de fomentar, que é de implantar, que é de implementar serviços públicos e a estrada não está no bojo desse pacote. E o mais interessante é que ali no final da frase do governador, ele diz inclusive que não é barato, né? Não é barato, ou seja, valorizem, né? Palavras do próprio candidato aí. Agora eu queria dizer também, e aí eu vou convocar a letra da lei aqui, porque a Justiça Eleitoral, né, lá no Código Eleitoral, no seu artigo 299, diz o seguinte, para ser bem fiel à letra da lei, né? No artigo 299 da Lei 4.737, diz o seguinte, vedado, tá? Ou seja, não pode dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto ou para conseguir ou prometer a abstenção, aonde que a oferta não seja aceita sob pena de reclusão, de 4 anos e pagamento, inclusive, de 5 a 15 dias multa. Ou seja, é vedado, e tem inclusive lei que diz isso. E aí a gente fica por aqui, obviamente, pensando em duas situações. Num palanque, dia 16 é a data, né, que é liberada pela Justiça para que se faça qualquer pedido de voto. O mais importante ainda, onde é que fica, né, na verdade, uma reflexão. Onde é que fica, então, a população, o Maranhão e, como um todo, as necessidades dessa nossa população? E aí a gente está falando de um município específico, porque foi lá em Turiaçu na sexta-feira. Quer dizer que, se não conseguir, né, esse chamado espocador de urnas por lá, né, 98% é um percentual altíssimo, né? Então, quer dizer que, se não conseguir chegar a isso, não tem a estrada para a população? É, no mínimo, esquisito, para que a gente não fale outros termos aqui, né? 1h mais 32 minutos, 1h32. A pauta está cheia, vou girar com os nossos comentaristas, trazendo outros assuntos aqui em pauta do nosso Jornal da Difusora. Gesael, as estradas do Maranhão, a gente sabe a situação que está. Mostramos aqui uma série de reportagens sobre o assunto. De ferro também não dá para andar, a gente já sabe a crise que está por lá também. Então, a saída é fazer campanha pelo ar? Não resta outra alternativa, mas... o que a gente precisa questionar é que aeronaves estão sendo usadas, né? De que forma isso está sendo cedido aos candidatos. E, por exemplo, para evitar as estradas esburacadas do Maranhão, o candidato à reeleição, governador tampão Carlos Brandão, ele tem utilizado aeronaves emprestadas de empresários. Solta o vídeo aí para a gente, por favor, meu querido Tiago. Itaipava de Grajaú. Quem é que está nessa comitiva? Governador Felipe Camarão e meu governador e próximo governador Carlos Brandão. É evento político, né? Evento político. Estamos juntos. Essa outra aeronave aí, um avião... Pode deixar rolar o vídeo enquanto eu falo. Essa outra aeronave aí, esse avião, ó, se nós percebermos, esse avião ele aparece de fundo na primeira imagem que nós vimos com o prefeito Rigo Teles informando que eles estariam... partindo ali de helicóptero. Nessa imagem dá para ver que são os dois, ó. Acho que é uma agenda em Presidente Dutra, inclusive. Do lado esquerdo nós temos aí o helicóptero e no outro take em que alguém filma por esse lado, o avião está à esquerda. Então, são dois aviões. Coloca aí os documentos dessas aeronaves, só para a gente saber a quem pertencem essas duas aeronaves. Um helicóptero e um avião. O helicóptero, ele é um Robinson, e ele pertence ao empresário dono de uma empresa chamada Eletrolar, inclusive sediada em Colinas, cidade de origem da família do governador Carlos Brandão. E o helicóptero e o avião, que aparece agora aí na imagem, de matrícula, ou seja, o prefixo do avião é PROIM, é de propriedade de José Wilson de Macedo, conhecido como Dedé Macedo. Quem procurar na internet aí vai ver diversas informações dando conta de que esse seria um dos principais ou um dos grandes agiotas do Maranhão, pai do deputado Fábio Macedo, que é
aliado do governador Carlos Brandão. Só mostra o outro documento para poder a gente comprovar a propriedade do helicóptero, que essa aí é a propriedade do avião. E a propriedade do helicóptero em nome do Deusvaldo Pereira, é isso, né? Deusvaldo Pereira de Souza Eireli, que é o dono da loja Eletrolar. A respeito desse assunto, nos próximos dias eu trarei outros documentos com outras comprovações aqui, meus queridos colegas, a quem eu não dei boa tarde no início da minha fala e ao pessoal de casa. 1h mais 35 minutos, 1h35, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Meu caro Diogo Coutrinho, temos mais um candidato aí agora ao governo do estado, então quer dizer que são 9, é isso mesmo, Diogo? Eu perdi a conta. Adalberto, acontece, não é? Geralmente no prazo. Acontece nos últimos dias. Acontece. Sempre surge aí. Esse foi nos 45 segundos tempo. Pronto, perfeito, esse que eu ia falar, né? O prazo final sempre aparece um, e esse foi do Democracia Cristã, Adalberto. O Joás, ele é um candidato ali, cristão, né? Está aqui a informação dele. Democracia Cristã, candidato a governador, professor Joás Moraes. Professor Joás Moraes, candidato a governador do Maranhão. Né? Houve a convenção Democracia Cristã, foi realizado em São José de Ribamar, e o candidato a vice-governador do Joás é o Ricardo Medeiros. Ricardo Medeiros já trabalhou, se eu não me engano, na gestão do ex-prefeito João Castelo. Então, é o vice-candidato a governador. Vice-candidato a governador do Joás. Também tem candidato a senador, que é o pastor Ivo Nogueira, né, vai para o Senado Federal. Então, com esses, Adalberto, né, são 9 os candidatos a governador do Maranhão, agora com o Joás, né, ele é o 9º candidato, que oficializou sua candidatura, e também mais um senador, que eu reforço aqui, o pastor Ivo Nogueira, né? Portanto, eles também lançaram, além disso, na chapa majoritária, candidaturas a deputado estadual, 19 candidatos a deputado federal e 43 a deputado estadual. Né? Também formaram a nominata para a disputa da Assembleia e da Câmara Federal. O professor Joás Moraes é do estado do Piauí e mora em Imperatriz há 30 anos. Né? Ele é professor há 28 anos e atua como assessor técnico para captação de recursos da gestão pública municipal. Então, está aí o perfil, né, desse novo candidato aí, do professor Joás. Vamos botar na tela novamente a tela. Então, só para reforçar, aqui é o candidato, então, 9º candidato ao governo do estado. Tá, dá para botar mais uma vez? A gente vai colocar aqui para você que está acompanhando aqui a nossa programação. Tá bom? Então, são 9 candidatos ao todo. Lembrando que os 9 estarão aqui, serão sabatinados pela TV Difusora, pelo jornalista aqui da casa, e 2 debates estão programados, um semana que vem na quinta-feira e o outro lá em setembro, mais próximo à eleição, tá bom? Vou falar rapidinho o nome dos 8 aqui, que aí é o senador Everton Rocha, né? Também o Edivaldo Holanda, nós temos ainda o Simplício Araújo, Restes Dias, Laésio Bonfim, e temos também, cadê o resto aqui? Meu Deus, é muita gente, né? Franklin, tem o Franklin também e o Enilton Rodrigues, além, é claro, do que o John Coutrinho já trouxe aqui para a gente. Pronto, são todos esses. Gisael? Alguma informação? Mas aí tem mais um candidato, Gisael. Nada declarado. Eu pensei que tivesse uma agora. Não foi essa a pensando, cara, não era sexta-feira o último prazo? Não foi essa a definição. Porque tem candidato que a gente não sabe. Vamos em frente. Só depois. Mas acabou, hein? E o Carlos Brandão também, né? Perdão, o Carlos Brandão, é verdade. A lista dos candidatos. Pronto, é tanto candidato que a gente até se perde. São 9 no total, São 9. Viu, gente? Então vamos ficar atento. Atento, assim, o eleitor, né? As propostas dos candidatos, enfim. São 9 candidatos que estarão, como eu repito, sendo sabatinados aqui e também participando dos 2 debates programados pela TV Difusora e confirmados. Quinta-feira que vem tem debate ao vivo, meio-dia, aqui na tela da TV Difusora, com transmissão pelo rádio também, viu? 1h e pelas redes sociais. 1h39 minutos, 1h39, gente. Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade.
Agende um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem. Além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-2072. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, Avenida Kennedy 147 na Jordoa, aqui em São Luís, e Unidade Holandeses na Avenida dos Holandeses 22, no bairro Calhau, aqui na capital. Fiat, você sabe, Fiat é Revemar. Vamos combinar o seguinte? A gente vai para o intervalo. Na volta, olha, é estável o quadro do paciente internado aqui na capital com suspeita de varíola de macaco. Nós vamos ver também como é que está o trabalho dos recenseadores lá em Imperatriz. Já voltamos no instantinho só. 1h mais 43 minutos, você ligado com a gente aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, para todo o Maranhão. Que bom saber que você está com a gente no rádio e também na TV. Quero complementar uma informação que a gente teve ainda há pouco, a gente mostrou uma reportagem sobre aquele caso, a repercussão da decisão da Justiça relacionado ao candidato Carlos Brandão. Lemos, inclusive, aqui o posicionamento do pré-candidato quanto a essa decisão da Justiça. Já informamos você a respeito do assunto, mas faltou informar quem deu entrada na ação, né, que foi o PDT. Portanto, faltou essa informação. A gente complementa agora aqui a informação relacionada àquela reportagem primeira que nós mostramos aqui. A gente abriu, inclusive, aqui o nosso Jornal da Difusora, né? Tá certo? 1h mais 44 minutos. Pois não, me permita só dizer uma coisa, que é o seguinte, ó. Ninguém dá eu não digo para Kate não fazer alguma coisa se ela já não o tiver feito. E não adianta ela disfarçar e dizer que não fez. Se eu digo assim, Kate, levanta, é porque a Kate está sentada. E não adianta ela dizer para mim, Jezael, eu não estou sentado, eu estou apenas com a minha bunda no assento da cadeira e a minha costa no encosto da cadeira. Quer dizer, usar um eufemismo. Eu queria até destacar aqui, ó, que a decisão da juíza diz assim, ó, inaugurações de obras públicas travestidas de visitas. Por quê? Porque na nota o governador disse que não fez inauguração nenhuma, que estava apenas visitando. E no entendimento da juíza pela decisão, ela acha que as visitas estão sendo utilizadas como desculpa, né, para poder se transformar em um ato político, em um ato ilegal eleitoral. 1h mais 45 minutos, 1h45. Deixa eu te falar uma coisa, aproveite essa grande oportunidade, viu, de morar na região que mais valoriza na Grande São Luís, o bairro Araçagi. O condomínio Costa Araçagi vem trazendo para você a chance de morar em um condomínio clube com mais de 12 itens de área de lazer, bem pertinho da praia, com todo o conforto e comodidade para você e sua família. Você sabe que é melhor de tudo? É que já está prontinho, gente, para morar. Entrada facilitada, condições especiais para você realizar seu sonho de morar bem. Você quer mais? ITBI, registro inteiramente grátis. Siga nosso Instagram, @costa.araçagi e agende sua visita agora mesmo pelo WhatsApp 989-9109-0335 ou 989-9188-4845 e venha se surpreender com todas as facilidades que a Franelli Tenda trazem para você. Para investir ou morar, o Costa Araçagi é o lugar. 1h45 minutos e olha só, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou o 4º caso de suspeita de varíola de macaco aqui no estado. Quem tem os detalhes para nós é o Ciro Bideiro, inclusive identificado aí o paciente, o local em que ele está e a situação de saúde do paciente também. É o Ciro que traz para nós mais detalhes, mais informações ao vivo. Ciro, boa tarde. Olá, Adalberto, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. É isso mesmo, viu, Adalberto? Olha só, trata-se de um homem de 42 anos de idade, com comorbidades, sem histórico de viagem. Importante também a gente destacar essa informação. O paciente está internado no hospital Dr. Carlos Macieira e apresenta quadro clínico estável. A Secretaria de Estado da Saúde comunica que no sábado foi realizada a coleta de amostra para início da análise laboratorial pelo LACEN. Por fim, a Secretaria de Estado da Saúde acrescenta que esse paciente segue sendo acompanhado, monitorado. E é importante, Adalberto, a gente destacar, né, que esse caso suspeito ele foi anunciado, né, pelo prefeito de São Luís, Eduardo Braide, por meio das suas redes sociais, na noite da última sexta-feira. Inicialmente, esse paciente ele foi internado no Hospital Municipal de Djalma Marques, o Socorrão 1, isso ainda na noite de sexta-feira, e na madrugada, né, de sábado, ele foi transferido para o Hospital Dr. Carlos Macieira, também aqui na capital maranhense, onde permanece internado. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio.
Obrigado, Ciro, pelas informações, desejando, claro, aqui melhoras para o paciente, né? 1h47, 1h47. Ontem aconteceu a 20ª edição da Cavalgada do Produtor Rural de Caxias. O evento é um evento grande, tradicional, inclusive, lá no município. O Zé Carlos tem mais detalhes, mais informações. Zé Carlos, boa tarde. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a todos. Pois é, a cavalgada reuniu produtores rurais e também muitos vaqueiros. O evento teve início por volta das 8 horas da manhã, na área conhecida aqui na cidade como Parque da Cidade. E aí seguiu pelas ruas de Caxias. Nós conversamos com o organizador. Vamos ouvir. O objetivo do evento é divulgar as ações do Sindicato Rural de Caxias. E também é um momento de entrelaçamento, principalmente dos vaqueiros da região, que adoram. Nós já estamos na 20ª edição, estamos com 2 anos por conta da pandemia, não ter tido o evento, mas é uma coisa extremamente cobrada pelos vaqueiros. Nós iniciamos a primeira edição em 2001, ou seja, estamos em 2022 fazendo a 20ª Cavalgada do Produtor Rural. Evento grandioso, viu, Adalberto? Homens, mulheres, crianças, todo mundo cavalgando aí pelas ruas da cidade. É com você, Adalberto. Boa semana. Obrigado, Zé Carlos. Boa semana a todos aí na região dos Cocais também. Vamos para a Imperatriz, região Tocantina. Mais de 200 licenciadores estão nas ruas fazendo lá em Imperatriz a coleta dos dados do Censo 2022. Marcelo Júnior, verdadeiro batalhão nas ruas, né? Boa tarde, Marcelo. Olá, Adalberto. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o nosso Jornal da Difusora no rádio e na TV. Eu ia dizer justamente isso para você. Um verdadeiro batalhão de recenseadores já estão percorrendo ruas, avenidas, bairros aqui de Imperatriz, a segunda maior cidade do estado do Maranhão. Esse é o trabalho de coleta de informações dentro do Censo 2022. O censo já era para ter ocorrido em 2020, mas por causa da pandemia houve aí um atraso e somente agora esse trabalho de coleta destas informações está sendo feito. Aqui na cidade de Imperatriz, a expectativa é de que até o prazo final todas as áreas do município possam ter sido alcançadas pelos recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No final de semana, o IBGE, por meio dos seus recenseadores, entrevistou o prefeito da cidade, Assis Ramos, um personagem muito importante dentro desse trabalho, e ele prestou todas as informações necessárias e também respondeu o questionamento do IBGE. Vamos conferir. A população tem que estar em condições de dar acesso, né, de prestar essas informações para que o Estado, o município, o governo federal, todas as esferas públicas, né, tenham condições de planejar como vão executar as políticas públicas para a cidade, para o Estado e, obviamente, para o Brasil. Está defasado esses números, o último censo foi em 2010, a pandemia atrapalhou a coleta dos dados, está acontecendo agora em 2022, e eu, como cidadão, né, prefeito, mas cidadão imperatrizense, primeiramente cidadão de Imperatriz, já dei minhas informações, repassei as informações fidedignas, né, para sair uma fotografia correta da cidade, desde do número de habitantes até outras informações importantes, para que as políticas públicas sejam realmente aplicadas da forma correta, de acordo com os dados que são fornecidos aí pelo IBGE. Até agora, esse trabalho realizado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vem ocorrendo normalmente sem nenhum percalço. Enfim, o censo segue com a coleta de dados até o final do mês de setembro. Volto com você, Adalberto Melo. Obrigado, Marcelo. Até amanhã. Daqui a pouquinho, Imperatriz e Caxias seguem com o Jornal da Difusora em sua primeira edição local. João Coutrin, eleição de presidente de Câmara de Vereadores lá em Estreito. Conta para nós, foi anulada? Foi anulada, Adalberto. É uma decisão do Ministério Público Estadual atendendo aí, né, uma ação civil pública. E a Justiça, portanto, anulou essa eleição lá em Estreito, que o presidente foi reeleito, né, o Tavani de Miranda Firmo foi eleito para o biênio 2023 e 2024. Mas o que ocorre? Né? Além da decisão determinar que se haja uma nova eleição para a presidência da Câmara Municipal de Estreito, eles alegam que não poderia, né, mais uma vez, ser eleito, porque isso é constitucional. É uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do STF, né, que tem um entendimento aí de que pode até ser reeleito,
mas veda a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Não é? Então, a Corte, o STF, tem um entendimento contrário à recondução permanente para o mesmo cargo dos membros das mesas diretoras das casas legislativas. Não é? Isso já foi até... houve até um caso aqui também na Assembleia Legislativa do Maranhão, né, que foi analisado e julgado. E por que isso, Adalberto? Porque o atual presidente da Câmara, lá, o Talvani Miranda Firmo, ele já foi presidente da Câmara em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Né? Então, não pode ficar ali o tempo todo. Não é ad eterno. Não quer mais ad eterno. Não quer mais levantar, nunca mais acho que você Não é deveria... vitalício, não. Vitalício, alguém pois é. avisa que não pode ser vitalício. Não pode ser vitalício. Então, há esse entendimento, né? Apesar, olha só, eles terem alterado a lei orgânica do município, né? Para que pudesse ser feito isso, mas, é claro, prevalece esse entendimento do STF. Então, diz o seguinte, não é? Aqui, a Carta Magna contraria, e abre aspas aqui, diz o seguinte, né? Tal perpetuidade é, por óbvio, inadmissível, pois impede a oxigenação da chefia do parlamento, bem assim leva um engessamento que não se coaduna com a alternância de poder típica dos regimentos democráticos republicanos, afirmou o juiz na decisão, corretíssima decisão do juiz. Não é? Então, tem que ser realizada uma nova eleição, porque não dá para ficar o tempo todo, né, o mesmo presidente ali da Câmara. E já acontece muito, não só em Estreita, Adalberto, mas em muitos municípios e câmaras municipais do Maranhão. Eles tentam artifício, mudam a lei orgânica e tentam se perpetuar ali como presidente. Então, é importante aí que haja alternância de poder. Da vez para outro, né, Diogo? Da vez para outra. Oxigenar. Trocando tem que oxigenar, né? Porque é isso, desde 2015. Desde 2015, não é? Um 2015. absurdo. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? É que a gente está em tamanho agosto, né? 7 meses do ano já. E aí fica essa confusão na cidade. E o que é bom realmente, que o objetivo final, que foi a votação para que esse, né, cidadão pudesse legislar pela população, né? Não acontece, porque eles estão nessa confusão de saber quem levanta e quem senta da cadeira. Nessa disputa, né? 1h54. Agora Imperatriz e Caxias vão seguir com a programação local. Vou falar uma coisa a respeito. Gisele Marques. Eu queria dizer que a decisão do juiz, ela traz alguns conceitos importantes no que diz respeito à democracia e chamar a atenção para grupos que tentam se perpetuar no poder de forma, inclusive, dissimulada. O artifício da reeleição no país é algo importante, mas acho que 2 mandatos para que um grupo permaneça no poder é o suficiente. A partir do 3º, onde um grupo começa, inclusive, a se enraizar com diversos braços para dentro de outras instituições, inclusive do Poder Judiciário, começa a enfraquecer a democracia. Quanto mais tempo o mesmo grupo permanece dominando o poder, mais ele passa a se achar dono da coisa pública. É por isso que é muito importante, de tempos em tempos, a gente mudar quem está lá. Eu tenho uma frase importante de uma escritora inglesa que diz que na democracia, a eleição, muito mais do que é importante para você escolher o melhor para colocar lá, é tirar quem está lá. 1h mais 1h56. Olha, você está sem plano de saúde ou não aguenta mais planos caríssimos? Não quer depender do SUS? Eu tenho um recado importante para você, viu? Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso de verdade, um sistema inovador que resolve seus problemas somando medicina com tecnologia, consultas ilimitadas, uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência, telemedicina, você fala com o médico sempre que precisar, viu? E ainda tem mais, um exclusivo clube de descontos de até 80% dos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Se quer saber mais, aponte a câmera do seu celular agora mesmo para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, que vamos direcionar você para mais informações. Mas olha só, não esquece de trazer a sua família junto, viu? Principalmente nossos idosos. Conta para ele a novidade. Baixe o nosso aplicativo Dr. Home BR. É a saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão. Dr. Home BR, saúde que cabe no seu bolso. 1h57. A gente vai para o intervalo agora. Na volta, a Câmara de São Luís terá sessões suspensas por 10 dias, hein? Será que é um recesso branco? Nós vamos saber já já. Nós vamos também falar sobre os candidatos à presidência da República. Um instantinho só, intervalo rápido.
2h em ponto, já voltamos com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Obrigado pelo carinho da sintonia, você no rádio e você, audiência enorme aí na televisão, também no Maranhão inteiro de audiência, viu? Na bancada, John Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida. Olha, vem aí a segunda edição do Circuito Difusora Corrida de Rua. É hora de superar os desafios, mostrar que você é capaz e ainda concorrer a uma vaga para a Corrida de São Silvestre. Fique atento que as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Se inscreva pelo site centraldacorrida.com.br, dia 28 de agosto, 6 da manhã, a gente te espera na Avenida Litorânea. O Circuito Difusora Corrida de Rua é um oferecimento do Grupo Saga, Topa Tudo Móveis Usados, Humana Saúde, Max e CREF 21MA. 2h mais 1 minuto. Na corrida, infelizmente, a gente teve uma baixa aqui, o time Difusora. Há poucos meses da corrida, nosso John Coutrin acabou sendo entregue ao departamento médico e esse ano não vai correr. Tá verdade. Kate, que era a nossa esperança também, já tinha tirado do planejamento, porque ela tem outras corridas mais importantes no ano que vem. Inclusive. Mas John Coutrin seria a nossa grande esperança, ou seja, a esperança de dizer que é a última que morre, aqui no caso não, mas já aí o Gesael já falou que vai assumir o papel. Quem sabe aí, nosso Gesael, hein? Corrida de rua, Difusora, está pensativo ele inclusive, já está se preparando. Na verdade, eu já participei uma vez. Olha Aqui aí, aqui pela emissora. Olha aí. Foi aqui pela emissora. Estragamos a surpresa, Dalberto. Foi. Era o elemento surpresa, ia ser Gesael, agora não é mais. Enfim, mas você mesmo com o Gesael inscrito, se inscreva, tem esperança, quem sabe você chega em segundo, né? Foi um grande desafio. Vai chegar em segundo. Vamos lá. Eu estava recém-operado de hérnia de disco da coluna. Inclusive, ainda assim? Não, fez parte isso exatamente de um grande desafio da minha vida, que era fazer a fisioterapia toda até chegar no dia da corrida apto a correr. E eu corri e não fiz feio, não. Viu? Eu ficaria com vergonha de chegar depois de Gesael, porque ele recém-operado, chegar na minha frente ia ser um pouco demais. Cheguei na frente de muita gente, é verdade. Cheguei na frente de muita gente. Então se prepare para ser o segundo, porque ele... Vamos lá. 2h mais 2 minutos, 2h02, você ligado aqui no Jornal da Difusora. É assim que a gente começa a semana, essa semana aí, né, desse mês de agosto. Tá chegando a Jéssica Lima com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Senador La Rocque tem investido na pavimentação das ruas no município. Um exemplo é a Avenida Teresa Mota. O serviço de asfaltamento foi concluído, agora a equipe está trabalhando para fazer a sarjeta e o meio-fio. Em breve, ela será inaugurada e entregue oficialmente para a população larroquense. Uma amostra do trabalho do professor Bartolomeu e do lema Construindo e Transformando, seguido pela Prefeitura. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 2h mais 3 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Vamos juntos hoje até as 2h17 com informações dos bastidores da política para você. John Coutrin, nós não tivemos recesso na Câmara oficialmente esse ano, mas as atividades estarão suspensas por lá durante 10 dias? Adalberto, a informação que nós temos, até comentei com a Kate semana passada, que já havia essa possibilidade da Câmara tirar um recesso de uma semana, 2 semanas no máximo, porque eles não tiveram aí esse recesso por conta da votação da LDO, né? Aquele impasse todo, deixaram para votar já no final do mês e acabou que os vereadores não tiveram, portanto, esse recesso. E o que ficou estabelecido? Que eles terão agora, né, 10 dias e durante esse período será feita uma manutenção do som, né? A justificativa foi porque, como não houve essa parada na Câmara, não deu para fazer algumas manutenções. Entre elas, segundo o presidente da Casa, o vereador Osmar Filho, a manutenção do som da Câmara de Vereadores de São Luís. Então, vai ser feita a manutenção e, algo em torno de 10 dias, os vereadores retornam aí para as suas atividades, né? Então, isso já aconteceu algumas vezes também, né? A Câmara também passou por algumas reformas, mas dessa vez o vereador Osmar disse especificamente será nos equipamentos, né, de som da Câmara Municipal de São Luís. Então, ela volta aí, creio, Adalberto, na outra, já no final da outra semana, já retorna os trabalhos ali na Câmara Municipal de São Luís. A pauta que era mais importante, a LDO já foi superada. Mas depois de muita agonia muita peleja, como dizia a vovó. Exatamente. Muita falta de quórum também. Também, né? Não é? Muita gente ali acabou atrasando, não é, o calendário ali da Câmara Municipal de São Luís. Mas, de certa forma, foi importante ter votado. Agora, os vereadores cumprem essa paradinha, mas voltam daqui a 10 dias, aí já retornando suas atividades.
Se quiserem fazer uma paradinha para arrumar o sistema de som aqui, reparos aqui do estúdio, a gente também não tem problema nenhum. 10 dias a gente pode abrir mão tranquilamente, viu? 2h mais 5 minutos, 2h05, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Vamos em frente aqui hoje até as 2h17. Olha, se você acha que tem muito candidato para governador aqui do Maranhão, a gente falou ainda há pouco sobre isso, né, que são 9, você imagina no Brasil. Ao todo serão 12 candidatos à presidência da República. Hoje, o candidato mais bem colocado nas pesquisas de intenção de voto é Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Ele já foi presidente do Brasil entre 2003 e 2010. Na noite desta sexta-feira, Lula participou no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, do lançamento de um livro sobre sua trajetória. O ex-presidente, que comandou a entidade de 1975 a 1981, se emocionou ao voltar onde a carreira política dele começou. E rever vocês sempre que eu venho aqui no sindicato é um motivo de eu ficar emocionado, porque eu devo tudo o que aconteceu na minha vida a vocês. O principal adversário de Lula é o presidente Jair Bolsonaro, do PL, que disputa a reeleição. Hoje, no Recife, Bolsonaro participou de uma motociata e depois foi à Marcha para Jesus com a primeira-dama Michele. O presidente disse que no feriado de 7 de setembro comparecerá a um ato em Copacabana, apesar de a Prefeitura do Rio de Janeiro ter marcado o desfile cívico-militar para o centro da cidade. Farei 10 da manhã em Brasília, no grande desfile militar, e às 16 horas em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em terceiro lugar nas pesquisas está Ciro Gomes, do PDT. Ele já concorreu à presidência outras 2 vezes. Em quarto lugar aparece Simone Tebet, do MDB, senadora por Mato Grosso do Sul, novata nesse tipo de competição. Neste sábado, ela visitou o Okinawa Festival, um evento da comunidade japonesa na zona leste de São Paulo. Que quem soma-se conosco está pronto para fazer um governo participativo e afetivo, que inclua a todos. Vai ser um Brasil para todos, sem deixar ninguém para trás. A senadora Soraya Tronic, também de Mato Grosso do Sul, é o nome do União Brasil. A candidatura foi confirmada ontem em convenção do partido no último dia do prazo. O PTB indicou o ex-deputado Roberto Jefferson, embora se discuta se ele pode ou não se candidatar por causa da lei da ficha limpa. Jefferson está em prisão domiciliar, acusado de fazer parte de uma organização criminosa que teria agido com a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Luiz Felipe Dávila, cientista político com 10 livros publicados, é o candidato do Novo. O influenciador digital Pablo Marçal enfrenta uma disputa judicial no PROS para seguir na campanha. Uma ala do partido defende o apoio à chapa Lula-Alckmin. Quanto maior a bancada federal do partido ou da federação de partidos, maior o tempo de propaganda política que o candidato vai ter na televisão. O contrário também é verdadeiro. Quanto menos representação parlamentar, menor o tempo na TV. Candidatos de partidos que não têm deputados nem senadores devem ficar com menos de 10 segundos de exposição. O TSE divulga na semana que vem a tabela oficial com o número de parlamentares por partido. É o que vai servir de base para o cálculo do tempo de propaganda de cada candidato. José Maria Emael, democrata cristão, está entre os 4 que possivelmente terão menos de 10 segundos. Disputa a presidência pela 6ª vez. Vera Lúcia, graduada em Ciências Sociais, concorre pela 2ª vez pelo PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. A economista e professora Sofia Manzano é candidata pelo Partido Comunista Brasileiro. Na eleição de 2014, concorreu à vice-presidência da República. Leonardo Péricles, técnico em mecatrônica, candidato do Unidade Popular, encabeça a única chapa inteiramente negra. Estava me perguntando aqui, Gisele, o que dá para fazer, para falar em 10 segundos numa campanha eleitoral? É um negócio complicado, né? Gisele, diz aí. Dá para falar o nome. Não, eu acho que 10 segundos dá para falar ainda muita coisa. Eu recordo aqui de alguém que tinha menos, né? Meu nome é Enéas? Meu nome é Enéas. Então, se o Enéas conseguiu ser lembrado por nós até hoje com menos do que 10 segundos na televisão, alguém tem que lembrar de... Tem que ter estratégia, de né? alguém que tenha 10 segundos. Né? Afinal de contas, é 1/3
de um tempo de um comercial normal de 30 segundos de televisão, né? Dá para dizer alguma coisa. Um story de Instagram demora 15 segundos e as pessoas conseguem contar alguma história. Eu acho que é possível dizer Pergunta alguma respondida. coisa. Nem muito, mas é possível. Eu daria um 10 com louvor. Kate Almeida, 4 candidatas, 4 mulheres, né, candidatas. É um cenário, a gente estava assistindo aqui, né, e vendo com surpresa, como aqui no cenário local, né, agora nos 45 do segundo tempo, a gente viu um candidato, né, anunciando aí, sendo colocado o seu nome à disposição no cenário nacional. Isso muito me anima também, porque a gente ouve muito falar da Simone Tebet, a quem eu penso que se tivesse um tempo maior para propagar, né, as ideias, poderia ter um espaço mais valorizado, uma ampliação maior, né, inclusive aí em diversos aspectos. E fico feliz em perceber que outras 3 candidatas também colocam o nome. Pena que a gente sabe que na prática, né, isso não vai configurar digamos, uma ampla disseminação daquilo que elas pretendem e entendem, né, quando colocam aí os seus nomes à presidência da República. Brincadeiras à parte, Adalberto, eu acho que é muito injusta a distribuição de todos os tipos de recursos em eleições no Brasil, tanto de recurso de tempo quanto de recurso financeiro. É algo que não combina muito com um princípio democrático de igualdade e de promover, de fato, forças iguais para que todos possam concorrer. Enquanto um tem 10 segundos, o outro tem 2 minutos, tem 1 minuto e meio. Brincadeiras à parte, eu acho que esse é um grande erro da nossa legislação. E desses candidatos aí, Adalberto, tem um que está em prisão domiciliar, que é o Roberto Jefferson. Sim. Né? Assessores até estavam ali, caso a candidatura dele seja, né, deferida, como colocá-lo nos debates. Né? Já até se fala de forma, né, videoconferência, que ele possa participar do debate por videoconferência, já que ele não pode, né, sair de casa, está em prisão domiciliar. Então, essa é uma possibilidade, mas eu creio que a candidatura dele não seja deferida. Acho que é a primeira vez que a gente tem há 60 dias da eleição um caso como esse. Caso como esse, pelo menos para a presidência da República. Mas nós já tivemos casos no Brasil de deputado exercendo mandato de dentro da cadeia. 2 horas mais 13 minutos. John Coutrinho, nosso tempo está curto, mas a gente tem mais do que 10 segundos para você falar, fica tranquilo. A próxima manchete, inclusive, tem a ver com essa coisa de confirmação de candidatura ou não, né? A gente está falando do Marcos Caldas. Porque foi feita uma nova convenção por conta dessa decisão nacional do PROS, envolvendo essa questão jurídica, essa batalha jurídica do PROS. De um dia para o outro, mudou o presidente do PROS, que teve reflexos no Maranhão. E no prazo estabelecido, na sexta-feira, foi realizada uma nova convenção do PROS, em que a Tatiana Carvalho, que é a esposa do vereador Chico Carvalho, fez essa convenção, né? E ali fez uma nova ata, que está, inclusive, são 2 atas registradas no site do TSE, eu observei hoje. A última ata é essa, em que a Tatiana é a presidente e ali homologou algumas candidaturas. Nessas candidaturas ali na ata não estava o nome do Marcos Caldas, mas ele divulgou uma nota, inclusive, né, e o seguinte, que ele é candidato a deputado estadual. Até então, outra hora, ele era o presidente do partido, mas ele reafirma a candidatura dele a deputado estadual e diz o seguinte, né, que não existe, segundo ele, qualquer impedimento. Todos os atos praticados foram feitos dentro da legalidade, diz a nota, jurídica e normas que regem as eleições do ano de 2022, obedecendo sempre aos critérios exigidos no Estatuto do Partido PROS. Esse, até então, era o presidente do partido, Marcos Caldas, e reafirmando a candidatura dele de deputado estadual. É importante lembrar que toda essa nominata, né, de estadual foi feita pelo Marcos Caldas enquanto presidente. Né? Muitos candidatos ali, ele já tinha tudo montado, né, para a nominata do partido, mas como houve essa questão, essa mudança, né, judicial aí, da Justiça Nacional do partido, mas ele disse que reafirma, né, o nome dele. E vamos ver qual será o entendimento jurídico, André Alberto, por conta dessas 2 atas, por conta, né, de 2 convenções que foram realizadas, como será o desdobramento jurídico para as eleições deste ano. 2 horas mais 13 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Já o pessoal já separa aí logo os nomes para a gente mandar um alô daqui a pouquinho para quem está acompanhando aqui a nossa programação, viu? Ô, John Coutrinho, após a nota da bancada do Maranhão, que a gente deu inclusive aqui, o Eduardo Nicolau, o procurador, se posicionou a respeito dessa nota? A nota extensa, inclusive, né? Muito extensa a nota do Procurador-Geral de Justiça. Né? Vai resumir aqui, ele diz no final que exonerou a Alice Cavalcante, ali do carro que ela ocupava, né? Porque se deu por conta de ataques que ela estava fazendo contra ele,
E por conta disso, houve perda de confiança e ele, portanto, exonerou, ela é do COPES ali, né, Promotoria do Consumidor, e estabeleceu um outro nome. Não é? Então, ainda diz o seguinte no final, que não se intimidará. Essa foi a nota do Eduardo Nicolau diante do Alberto, da nota da maioria da bancada do Maranhão. Não é? Até no início se questionou quem teria assinado ou não, mas depois nós tivemos acesso, realmente a maioria da bancada assinou, dos deputados e senadores, assinaram. Exatamente os números nós tínhamos dito. Exatamente. Aqui, né? 10 deputados, e 2 senadores. A maioria. É uma conta que não é nem difícil de fazer, né? Exatamente. Então, foi assinada essa nota da bancada pela maioria, questionando a atuação do Procurador-Geral de Justiça em relação, né, ao candidato ao governo do Estado, Carlos Brandão. Diante, claro, da repercussão dessa nota, não é, o procurador Eduardo Nicolau viu-se obrigado a dar uma satisfação. Okay. E ele disse que age de forma independente, né, que tem mantido a harmonia entre os poderes e que não está agindo a favor de nenhum candidato. E aí, mas na questão da lite, ele já se pronunciou de outra forma. 2h mais 16 minutos, caminhando aqui para 17. Tem alô, Kate Almeida? Tenho vários aqui. Vamos lá. Um abraço ao Francisco Cláudio, que está nas redes sociais, João Paulo Teixeira também, Thalisson Cleito, Rayane Nascimento, flamenguista, né? Beijo para você, José Nilce, o Carlos Reis e o Roberto Souza. Amanhã, Gisael vai dar o alô para o Maranhão inteiro de audiência. É verdade esse bilhete. Pode equilibrar. Aqui o negócio é equilibrado. Vamos lá, vamos para frente. Amanhã de volta. Tchau, tchau.